No ar, mais um campeão de audiência. Hoje, neste horário, programa liberado para maiores de 14 anos. Censura 22 horas. Essa é a galera que promove as pautas mais malucas da face da terra, faz textão na internet e ainda assim tem a audácia de estragar o teu churrasco no final do ano. Hoje, finalmente, nós vamos falar da galera que dá nome para esse programa. No Descansa Militante de hoje, vamos falar sobre eles, os militantes. Quem são eles e, sobretudo, quem eles pensam que são? Eu estou sendo vítima aqui desse motorista aqui, ó, tá? Pra todo mundo ver que eu vou postar esse vídeo, tá? Esse motorista me agredindo, socorro! Socorro! Socorro, me ajudem! Socorro! Tudo isso e muito mais depois da vinheta. Boa noite, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês no primeiro Descansa Militante do ano. Descansa Militante esse que tá de cara nova e de formato novo. A nossa querida apresentadora Eduarda Campopiano vai ter que fazer participações um pouco mais intervaladas, porque agora ela é vereadora e tem que cuidar do povo. Então, para infelicidade geral da militância e até mesmo de muitos de vocês, o Marco Antônio e a própria Duda tiveram a audácia e a loucura e a coragem de me deixar como apresentador desse negócio aqui. Então, antes da gente começar a descer a lenha nos militantes, me ocorre que a gente nunca definiu quem são essa galera. A gente passou um ano analisando todas as militadas que a gente viu na internet, mas nunca chegou a definir quem de fato é a pessoa do militante. Em um país onde palavras não significam mais muita coisa, é sempre importante que a gente tenha os conceitos na ponta da língua. Até porque para ser diferente dos militantes. Então o primeiro Descansa Militante desse ano vai ser definindo quem é o militante. Numa definição de dicionário, militante é simplesmente aquele que milita por uma causa, por um partido, por uma religião ou por qualquer outra coisa do gênero. Mas para a percepção da internet, a gente pode colocar o militante como aquele cara que coloca a sua ideologia, a sua pauta, a sua militância acima da própria realidade e acaba negando coisas que são completamente fatos. Em outras palavras, é o cara que coloca o seu desejo acima da realidade. Tenho certeza que já veio muita gente aí na sua cabeça e é bem provável que você não esteja tão errado assim sobre elas. E o militante está aí desde que o mundo é mundo. Essa galera que quer colocar os seus desejos acima da realidade sempre existiu, tal como o próprio Satanás, o Zé Bigode, o Stalin, o Mao Tse Tung, toda essa galera aí que fazia muitas maldades e até rodava disco da Xuxa ao contrário. E essa mesma mentalidade ela pode se manifestar em maior ou menor escala. Por isso que existem os militantes da internet, que só por causa dela hoje conseguem ter acesso uns aos outros, discutir, ter voz e encher o nosso saco. O que seria completamente normal se os militantes não fossem que nem os elefantes. Um deles incomoda muita gente e uma cacetada incomoda muito mais. Ô, Zé Ruela! Não vai vir não? Após então eu vou cantar até amanhã. Um elefante incomoda muita gente. Dois elefantes incomoda muito mais. Mas que tipo de horrores precisa acontecer na vida de uma pessoa para que ela vire um militante, sobretudo esses aí de internet? O grande problema começa numa região específica da nossa cabeça chamada imaginário. É lá que a gente guarda todas as referências não simbólicas e simbólicas que a gente tem da própria realidade. É por isso que quando eu falo copo, você pensa nisso e não pensa nisso. Pega só esse exemplo. Se eu pedisse para você desenhar uma casa, ela muito provavelmente ia sair como essa daqui. O grande problema é que a sua própria casa e a casa de praticamente todo mundo que você conhece não tem absolutamente nada a ver com esse desenho. Mas mesmo assim, todo mundo consegue reconhecer esse desenho como uma casa. Até aí não tem problema nenhum, é completamente inofensivo. Agora, e se a casa não for a única coisa que está adulterada no seu imaginário? E se a sua noção de democracia, de liberdade de expressão, de justiça e de todas essas coisas também tiver um pouquinho adulterado? E se o que você acha que essas coisas significam, não significam de fato na realidade? Pois é exatamente desse vácuo de informação e desse vácuo de riqueza, de imaginário, que os movimentos mais enlameados da face da Terra conseguem se aproveitar. Até porque a estrutura deles é bem simples. Eles se apresentam para vocês como se fossem
os maiores e mais sábios e mais lindos e mais cheirosos movimentos da face da Terra, e eles vêm aí justamente para definir o que são essas coisas para você. Se você pegar um militante padrão da internet de qualquer idade, você vai ver um comportamento muito semelhante, de todo mundo que concorda comigo defende a democracia e todo mundo que discorda de mim, no fundo, é um adepto do regime do Zé Bigode lá da Alemanha. Nós estamos em 1964! Por que estão prendendo os estudantes? Isso é tortura! Estão torturando o estudante! E isso não é por acaso, porque é assim que esses movimentos conseguem mapear os seus aliados e os seus inimigos. A noção para essa galera de liberdade é todo mundo que obedece o que ele disse. E a noção dessa galera de bigodista e de fascista e de todas essas coisas, no final das contas, significa só um cara que discorda de mim. O caso mais recente foi o caso do Elon Musk, que acusaram ele de fazer uma saudação bigodista lá na posse do Trump. O grande problema é que por não ter definições muito claras do que é o bigodismo, por exemplo, tudo para eles é bigodismo. Assim como tudo para eles pode ser racismo, pode ser homofobia, pode ser esse tipo de coisa. Porque no final das contas, eles não têm uma definição clara. A definição vem do movimento. E imagina só como não deve ser você ser formado com uma mentalidade desse jeito. Você precisar de um grupo, de um movimento, até mesmo de uma pessoa, para definir o que são as coisas para você. No mínimo, coisa de preguiçoso. E é por isso também que eles reagem de forma tão agressiva quando são confrontados com um negócio chamado verdade. E no mundo ideal, essa visão mais infantil da realidade podia ser consertada simplesmente quando o sujeito vira adulto e começa a trabalhar. Mas não é bem assim. Vamos voltar lá no exemplo. Imagina que eu pedisse esse mesmo desenho para um arquiteto. Ele muito provavelmente ia fazer desenhos muito mais elaborados e muito diferentes, porque o imaginário dele é muito mais rico nesse sentido. Então, o amadurecimento às vezes não é simplesmente a única fórmula para a gente conseguir acabar com a mentalidade da militância. Sobretudo porque a gente vê o sujeito lá de 30, 40 anos se comportando como se fosse um adolescente. This is the neighborhood and you are not welcome. That's why I need to be here. Então no mundo real, você ficar mais velho não é a única coisa que vai fazer você deixar de ser um militante. E por falar em mundo real, a gente sempre critica muito o Brasil, que o povo é meio burrão, esse tipo de coisa, mas a gente tem que dar graças a Deus, porque apesar de ser um país todo esculhambado e mulambo, a gente ainda assim tem um contato relativamente bom com um negócio chamado realidade. Nossa, tadinho dele, só porque ele é careca. Ou seja, essa pauta do sujeito querer virar bicho, querer fazer todo quanto é tipo de loucura, não tem muita força aqui não. E nesses países onde a vida é relativamente mais fácil, é muito mais simples para essa galera da militância passar pautas como o banheiro de todes. Mas quando chega aqui no Brasil, antes de ter um banheiro de todes na escola, por exemplo, a gente precisaria ter um banheiro. Então a realidade de um país esculhambado, ela pode ser uma arma muito certeira porque ela traz a realidade consigo. Então, o pessoal que fala, precisamos desarmar a polícia, precisamos tirar o bandido da cadeia, precisamos botar clínica de aborto na porta da igreja. Aqui no Brasil não tem muita atração porque o cara tá vendo que isso não funciona. Outro exemplo recente foi o vídeo do nosso querido deputado Nicolas Ferreira, que fez o vídeo do Pix e conseguiu unir gregos e troianos, porque na hora de botar no lombo do cidadão, o governo faz sem distinção de quem é militante ou não. Então, meio que a realidade bate por terra. Olha aí, mais uma vez, o brasileiro enriquecendo o seu imaginário na prática, tendo as experiências do governo querer lascar com tudo. Mas nem o país mais lascado do mundo consegue combater a mentalidade da militância. Porque mesmo assim, a gente ainda tem uma galera que faz um estrago danado aqui no Brasil. E se essa galera ficasse em casa, levar sua vida normalmente, aí tudo jóia. O grande problema é que esse mesmo pessoal vira professor, vira advogado, vira ministro, vira presidente da república e o pior de todos, vira político. Ai, credo. Imagina só esse cenário. O sujeito já é um mimadinho que quer colocar a sua vontade acima de tudo, tá completamente descolado da realidade porque nunca pisou num chão de fábrica ou nunca viu ali uma UPA, nunca viu absolutamente nada, nunca trocou um gás na cozinha e vai querer dar pitaco na tua vida, seja ele como jornalista, como político, como secretário, como deputado, como ministro, como influenciador ou como qualquer outra coisa dessas aí que esse pessoal inventa. como governador, como prefeito. Imagina só como não é uma delícia ter esse tipo de gente nas maiores hierarquias do poder. E aí que fica a nossa grande questão. Como diabos a gente vai resolver um problema desse jeito?
Precisamos botar mais gente na política? Em vez de botar os incompetentes de esquerda, vamos botar uns incompetentes de direita para ver se o negócio vira? Não é bem por aí. É lógico que a política talvez seja uma das pautas mais importantes que a gente tenha a tratar num país, mas ela é só a cereja do bolo. Até porque é uma coisa que eu sempre costumo falar aqui, que eu quero que fique cravado na mente de todos vocês. Um político nada mais é do que um brasileiro com poder. Então, se você quiser resolver a questão política, primeiro a gente precisa resolver a questão do imaginário coletivo e, sobretudo, da moral coletiva. Até porque não adianta você renovar o Congresso, o Senado, a Presidência da República, o Supremo Tribunal Federal pelos próximos 4 anos, se aqui embaixo, onde a coisa está acontecendo, tá todo mundo sempre focado nas mesmas pautas, todo mundo com o mesmo egoísmo, todo mundo com as mesmas loucuras e todo mundo, sobretudo, com a mesma mentalidade militante. Mas eu concordo com quem diz que parar de eleger incompetente já é um grande começo. Agora, se todos nós concordamos que a militância nada mais é do que uma ausência de personalidade no final das contas, como é que a gente faz para devolver a personalidade para o povo brasileiro? A gente é muito esculhambado, obviamente, mas é porque a gente não conhece muitas vezes a nossa própria história. Tem ótimos exemplos de grandes pessoas que pisaram nessa nação, mas muitas vezes a gente acaba não conhecendo eles porque a gente está perdido demais na política do dia a dia, tentando fazer com que as pessoas acordem, etc, etc, mas elas vão acordar por quê? Quem fez isso? Esse país não é digno de ter pessoas que lutam, porque esse país é esculhambado, não teve ninguém que deu um exemplo antes. Isso aqui é uma merda, essa é a mentalidade de muita gente. Mas aí que entra o pulo do gato e aí que entra o enriquecimento do imaginário. Gente, político pode mentir, influenciador pode mentir, todo mundo pode mentir. Mas tem uma coisa que não permite que a verdade seja escondida, é uma coisa chamada exemplo. E até uma coisa que Jordan Peterson fala, que a gente precisa primeiro deixar a nossa casa inteiramente em ordem antes de tentar criticar o mundo. E é aí que muitos brasileiros acabam se perdendo da empolgação de tentar fazer as mudanças a longo prazo, em 15 minutos, de tentar botar pé na porta, de tentar fazer essas mudanças, acabam se estrepando em tudo quanto é tipo de obstáculo. Talvez a nossa luta contra a militância vá muito mais nesse sentido de dar exemplo do que de combater as pessoas propriamente ditas. É lógico que a gente tem uma grande gama de lazarentos no meio deles, mas a gente tem também muita pessoa que está enganada. E é essas aí que a gente quer resgatar. É justamente nesse campo que a gente pode atuar e vencer. Imagina só um moleque lá no ensino médio, lá no seu churrasco de família, e ele tem 2 tios, 2 extremos. Ele tem, de um lado, aquele tio do DCE, que sempre foi comunista a vida inteira, tá fedido, tá cheirando a maconha, tá fazendo tudo quanto é tipo de coisa, e do outro, você tem um tio que levou a vida um pouco mais regrada. Não precisa nem dizer que esse tio é de direita, é um mega conservador. Só levou uma vida mais regrada e nunca entrou nesse tipo de militância. É só vocês compararem, gente, a estética dessas pessoas. Quem você acha que a galera vai ter de exemplo? E no combate ao fascismo, por exemplo, que também é uma pauta muito importante, quem vocês acham que deveria ser referência para a juventude? A galera que diz combater o fascismo, que define para eles o que é fascismo, ou, por exemplo, os nossos pracinhas da Força Expedicionária Brasileira que, de fato, combateram o fascismo, foram lá no coração dessa desgraça, lá na Itália, desceram a madeira em tudo quanto é tipo de bigodista e voltaram triunfantes para casa. É justamente aí que está a verdadeira guerra. Muitas vezes a gente acaba se perdendo discutindo muito mais as pautas do que o cerne da questão. Então, para a gente conseguir finalmente tirar a militância de caminho, é uma questão de dar referências boas para esse pessoal. E nada mais justo do que você começar a ser uma boa referência. Eu vou pegar o livro, peraí. E para você ser uma boa referência, nada mais justo do que começar a educar o seu próprio imaginário. E para isso, tenho que passar aqui para recomendar o livro do Jordan Peterson, 12 Regras para a Vida, um antídoto para o caos. Aqui nós temos literalmente 12 regras que podem melhorar completamente a sua vida e modificar o seu imaginário para que você não seja só uma pessoa melhor, mas que você também consiga arrastá-las através do exemplo. É uma coisa muito importante. Eu vou ler aqui, por exemplo, talvez uma das regras mais importantes que falta para todo mundo. Por exemplo, regra 8, diga a verdade ou pelo menos não minta. Regra 9, presuma que as pessoas com quem você está conversando possam saber algo que você não sabe. Gente, se vocês querem um antídoto para a militância, é esse livro aqui do Jordan Peterson, 12 Regras para a Vida. Quem sabe no futuro programa eu não trago até uma análise dele. Mas por enquanto, é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado do Descansa Militante de hoje. Espero também que vocês possam comentar aqui embaixo o que vocês acharam, sugerir novas pautas. Vai ser um programa um pouco mais curto a partir de agora, não só para ficar tão maçante e nem tão cheio de informações quanto é
o Show da Manhã e os outros programas aqui do Fio Diário, muito mais para te entreter, para te informar e pra gente dar risada dos militantes. Agora que a gente já tem uma definição de militante na ponta da língua, os próximos programas vão ficar muito mais fáceis de entender. É isso, pessoal. Lembra de me seguir lá no Instagram, @PedroAlaé. Segue lá o Fio Diário também, deixa sua inscrição aqui no canal, seu like, o seu comentário, tudo isso faz muita diferença. Valeu, gente. Até uma próxima. Fique com Deus.